Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No vasto saguão envidraçado do Jefferson e Cobank, clientes circulavam pelos caixas, absortos em suas transações. Clara Johnson, uma jovem simples porém elegante, aguardava na fila, segurando sua pasta. Ela viera solicitar um empréstimo para abrir seu pequeno negócio de confeitaria. No balcão, um funcionário de olhar frio e condescendente, Marcus Blake, a cumprimentou com um sorriso irônico. Desde os primeiros segundos, ele pareceu julgar Clara, e sua atitude rapidamente se tornou ofensiva. Você acha mesmo que consegue um empréstimo com esses papéis? Disse ele, com a voz áspera ecoando pelo corredor. Talvez você devesse se contentar com um emprego menos ambicioso. Clara sentiu a raiva aumentar, mas permaneceu educada, cerrando os dentes. Ela ainda não sabia que aquela humilhação pública viraria sua vida de cabeça para baixo. Naquele exato momento, a porta da sala executiva se abriu e um homem imponente, de rosto sério porém nobre, entrou no corredor. Era Richard Johnson, um empresário influente e bilionário e, acima de tudo, pai de Clara, um segredo que ninguém no banco jamais soubera. Marcus, sem saber a identidade de Clara, continuou com seu desprezo. Mas quando Richard se aproximou e encontrou o olhar da filha, a tensão se tornou palpável. Richard parou de repente, o rosto congelado. Seus olhos não se desviavam de Clara. Clara, ele sussurrou, sua voz cheia de emoção. Marcus deu um passo para trás, percebendo de repente que a jovem que acabará de humilhar era a filha do presidente do banco. O silêncio tomou conta do saguão. Todos os clientes se viraram, intrigados com aquele confronto silencioso, mas significativo. O que começou como uma simples humilhação se transformaria em uma reviravolta total para Marcus, e para Clara. Clara Johnson saiu do banco, com o coração disparado e a bochecha ainda queimando de vergonha. As palavras de Marcus Blake ecoavam em sua cabeça. Talvez você devesse se contentar com um trabalho menos ambicioso. Ela sempre soube que não havia nascido em um mundo que tornaria a vida fácil para ela, mas esse ataque gratuito a fez vacilar. Mas ela não tinha tempo para desistir. Seu sonho de ter uma pequena confeitaria em casa era precioso demais para ser abandonado por causa de um caixa arrogante. Ela agarrou sua pasta e caminhou até o pequeno café do outro lado da rua do banco, um lugar que havia escolhido para considerar com calma o que fazer em seguida. Poucos minutos depois, Richard Johnson entrou discretamente no café, seu terno impecável atraindo alguns olhares. Ele acompanhava a cena no banco e não podia ignorar a jovem que se posicionara diante de sua funcionária com dignidade, apesar da humilhação. Observou Clara por alguns instantes antes de se aproximar. Clara! Ele sussurrou, sentando-se em frente a ela. Clara ergueu os olhos, surpresa e paralisada. O homem à sua frente não era um cliente comum. Havia algo familiar nele, mas ela ainda não sabia o que. Posso ajudar você? Ela gaguejou desconfiada. Richard sorriu suavemente. Seus olhos estavam cheios de emoção e gratidão. Eu sou seu pai, Clara. As palavras soaram como um trovão. De repente, as frustrações, humilhações, incertezas de sua vida ganharam um novo significado. Ela olhou diretamente nos olhos do homem, incapaz de acreditar. Meu pai? Ela repetiu com a voz trêmula. Richard assentiu e tirou um pequeno documento do bolso. Sei que é muita coisa para assimilar, mas quero te explicar tudo. E quero que saiba que o que você passou no banco não ficará impune. Clara sentiu uma mistura de raiva e alívio. Finalmente alguém poderoso em sua vida sabia a verdade. Finalmente ela tinha um aliado. Enquanto isso, no saguão do banco, Marcus Blake ainda não havia percebido a gravidade da situação. Ele pensou que seria mais uma humilhação em seu dia, mas não sabia que cada ação e cada palavra que acabará de dizer logo voltariam para assombrá-lo. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do amanhecer, com o coração ainda pesado pelas revelações do dia anterior. Ela não podia simplesmente suportar as humilhações. Precisava retomar o controle de sua vida e, acima de tudo, de seu destino profissional. O Banco Jefferson e Co agora representava um local estratégico, era onde sua humilhação havia ocorrido, e era lá que Marcus Blake aprenderia a nunca subestimar ninguém. Seu pai, Richard Johnson, a convidou ao seu escritório particular para explicar os detalhes da fortuna e da rede que administrava. Mas Clara não estava lá por luxo, ela queria entender como usar sua nova posição com sabedoria. Richard, sensível à sua determinação, decidiu lhe confiar um segredo. Clara, disse ele calmamente, você sempre teve esse fogo dentro de si. O banco é poderoso, mas não é nada comparado ao poder das suas próprias escolhas.
Se quiser, posso ajudá-la a corrigir a injustiça do que aconteceu ontem, mas do seu jeito. Clara sentiu entusiasmo e determinação tomarem conta de si. Ela sabia que não queria humilhar Marcos por vingança. Queria que ele entendesse a gravidade de suas ações e pagasse o preço por sua arrogância profissional. Ela retornou ao banco alguns dias depois, mas desta vez com uma roupagem completamente diferente. Com a ajuda do pai, conseguiu um emprego temporário como consultora externa, o que lhe permitiu circular livremente pelos escritórios e observar Marcos sem levantar suspeitas. Marcos, sempre confiante, não a reconheceu. Continuou a tratar os clientes com a arrogância de sempre, mas Clara notava cada detalhe, seu comportamento com os colegas, os erros que cometia em seus arquivos e até mesmo sua tendência a menosprezar os clientes. Cada observação era uma peça do quebra-cabeça que ela construiria para derrubá-lo, mas de forma sutil e elegante. Clara sabia que o momento do confronto não deveria ser apressado. Ela precisava esperar até que a situação estivesse perfeita para que Marcos percebesse que havia subestimado a pessoa que acabará de humilhar. Nas semanas seguintes, Clara abordou alguns colegas influentes, sem revelar sua identidade ou sua ligação com Richard. Ela descobriu os arquivos mais críticos e os pontos fracos de Marcos. E todas as noites, ao voltar para casa, escrevia meticulosamente seus planos, delineando uma estratégia que combinava inteligência, paciência e justiça. Naquela noite, no silêncio do seu apartamento, Clara disse a si mesma com um sorriso discreto: Marcus Blake não saberá o que está acontecendo com ele, até que seja tarde demais. Essa frase marcou o início de sua transformação, de vítima a estrategista, pronto para se vingar sem nunca perder a dignidade. Nos dias que se seguiram, Clara se acomodou em seu papel de consultora com precisão quase militar. Cada interação com Marcus Blake era comedida, cada sorriso falso e cada pergunta feita serviam para entender melhor seu adversário. Marcus, por sua vez, permanecia ignorante da verdadeira identidade de Clara. Para ele, ela era apenas uma nova funcionária, um detalhe insignificante em sua rotina diária. Clara começou observando seus hábitos e fraquezas. Marcus era arrogante e seguro de si, mas imprudente ao lidar com casos delicados. Cometia pequenos erros que varria para debaixo do tapete, convencido de que ninguém notaria. Clara anotava cada falha, construindo um dossiê invisível porém implacável. Certa manhã, ela entrou sorrateiramente no escritório de Marcos sob o pretexto de pedir conselhos sobre um caso complexo. Marcos, encantado em demonstrar sua expertise, não percebeu o olhar atento de Clara. Este arquivo precisa de alguns ajustes aqui e ali, disse ele, apontando para os documentos. Viu? Acrescentou ele, condescendente, pensando que estava lhe dando uma aula de administração bancária. Clara sentiu com um respeito aparente, mas por dentro sorria. Cada palavra dita por Marcos reforçava sua compreensão de onde ele estaria vulnerável. Ela se preocupou em anotar todas as informações em seu caderno secreto, datas, erros, decisões impulsivas. Tudo que ele fizesse poderia ser usado mais tarde para revelar sua verdadeira competência ou incompetência. Mas Clara não estava focada apenas em Marcos. Ela também começou a forjar alianças discretas com alguns funcionários influentes. Colegas que ela sabia serem confiáveis e dispostos a admitir a verdade quando chegasse a hora. Ela sutilmente compartilhava observações, insinuando que algumas das práticas de Marcos poderiam custar caro ao banco se não fossem controladas. A virada veio quando um grande cliente o abordou para um empréstimo vultoso, e Marcos, confiante, decidiu lidar com o assunto sozinho. Clara, observando atentamente, anotou cada descuido em seu arquivo secreto. Naquela mesma noite, ela discretamente enviou um resumo das anomalias ao escritório do pai, que anotou e sorriu. Sabia que a filha estava prestes a transformar aquela humilhação em uma lição inesquecível. No final do dia, quando Marcos saiu do escritório satisfeito consigo mesmo, Clara permaneceu em sua mesa, com a luz do abajur iluminando seu caderno aberto. Ela sussurrou: "Você ainda não sabe o quanto estava errado." Uma semana depois, Clara decidiu que era a hora de testar a primeira fase do seu plano. Marcus Blake continuou a agir com sua arrogância habitual, confiante de que ninguém no banco ousaria questionar seus métodos. Mas Clara sabia que, para sua vingança ser eficaz, precisava ser sutil e pública, em pequena escala, apenas o suficiente para fazê-lo sentir a sombra das consequências. De manhã, ela foi até o saguão com um arquivo importante debaixo do braço. Um cliente VIP, que viera em busca de financiamento estratégico, aguardava Marcos no balcão. Clara se aproximou calma e educadamente. "Com licença," ela disse, "posso verificar alguns pontos antes de você finalizar o arquivo?"
Marcos, surpreso, mas lisonjeado com a iniciativa dela, assentiu. Ele gostava de receber admiração profissional, e não fazia ideia de que Clara estava planejando uma armadilha. Clara examinou os documentos com atenção, apontando algumas pequenas inconsistências que Marcos havia deixado passar, erros de cálculo, cláusulas instáveis, avisos legais ausentes. Ela permaneceu educada, sorrindo, e deixou o cliente ver o problema. Ah, você tem razão, murmurou Marcos, envergonhado. Vou corrigir isso imediatamente. O cliente, impressionado com a gentileza de Clara, lançou-lhe um sorriso agradecido, deixando Marcos ligeiramente vermelho de vergonha. Em sua mente ele percebeu que acabará de perder a credibilidade diante de um cliente importante, e ainda não fazia ideia de quem Clara realmente era. Depois que o cliente saiu, Clara retornou à sua mesa e anotou meticulosamente cada detalhe da cena. Ela sabia que aquele pequeno incidente era apenas uma amostra do que estava por vir, mas já estava servindo para semear dúvidas na mente de Marcos. Mais tarde naquele dia, Richard Johnson, que vinha monitorando discretamente o progresso da filha, cumprimentou Clara com um aceno de cabeça satisfeito quando trocaram um rápido olhar por videoconferência. Ele sabia que ela havia passado no primeiro teste. Marcos acabará de sentir os primeiros tremores da queda, e ainda não sabia que a tempestade estava apenas começando. Naquela noite, Clara escreveu em seu caderno. O primeiro passo foi bem sucedido. Ele ainda acha que tudo está sob controle. Em breve perceberá que nunca esteve pronto para me ver no meu verdadeiro papel. Com o passar das semanas, Marcus Blake começou a sentir uma inquietação inexplicável. Os pequenos incidentes orquestrados por Clara se multiplicaram. Clientes que ele achava estar impressionando ficaram desconfiados. Erros que ele considerava insignificantes ressurgiram em arquivos, e cada tentativa de reparação parecia mergulhá-lo ainda mais na confusão. Marcos, acostumado a dominar o ambiente, começou a se perguntar se era vítima de um espião ou de uma série de reviravoltas do destino. No entanto, Clara continuou a parecer educada e respeitosa, um exemplo perfeito de diligência profissional. Ninguém suspeitaria que ela fosse, na verdade, filha do presidente do banco, aquele que ele havia humilhado algumas semanas antes. Certa manhã, Marcos recebeu um e-mail anônimo em seu computador, um resumo discreto, porém preciso, de todos os erros que havia cometido em arquivos recentes. A mensagem não continha ameaças, apenas uma lista clara e detalhada. Ele sentiu um suor frio percorrer sua espinha. Quem poderia fazer isso? Ele sussurrou, sua voz revelando sua preocupação. Clara, por sua vez, observava Marcos à distância com uma calma impressionante. Sabia que ele começava a perceber que havia subestimado alguém. Sabia também que a dúvida semeada em sua mente era essencial para a próxima fase de seu plano, fazê-lo confrontar publicamente sua própria incompetência, mas sem que isso parecesse uma vingança direta. Naquele mesmo dia, Marcos tentou corrigir um erro aparentemente insignificante em um arquivo, mas Clara já havia discretamente tomado medidas para que o erro fosse trazido à tona durante uma reunião com o CFO. Quando Marcos apresentou o arquivo, seus erros ficaram evidentes para todos os presentes. O silêncio na sala era pesado, e Marcos sentiu seu rosto ficar vermelho. Clara, sentada num canto da sala, observava a cena com total serenidade. Ela havia conseguido expor Marcos sem que ele suspeitasse, mantendo a aparência de uma funcionária simples e conscienciosa. Naquela noite, Marcos voltou para casa com a cabeça cheia de perguntas e uma sensação de impotência que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, ele entendeu que havia alguém no banco que conhecia seus defeitos, e ele ainda não sabia o quão formidável essa pessoa era. Clara, por sua vez, anotou em seu caderno. A dúvida se instalou. O próximo passo será o confronto público, e ele não poderá mais ignorar quem eu sou. Poucos dias depois, Clara sentiu que havia chegado a hora de levar seu plano a um nível mais ousado. Marcus Blake, ainda sem saber sua identidade, continuava a perder a confiança em si mesmo. Os erros que ele achava ter dominado pareciam se multiplicar, e colegas que antes o admiravam começavam a duvidar de suas habilidades. Clara aproveitou uma reunião executiva semanal para encenar seu sutil confronto. O tema: um projeto de financiamento estratégico para um grande cliente. Marcos, convencido de sua superioridade, começou a apresentar o caso como de costume, com arrogância e excesso de confiança. Clara, por sua vez, interveio em um momento preciso, fazendo uma pergunta inocente, porém direta, sobre um detalhe técnico. Marcos, surpreso, gaguejou e tentou dar uma resposta rápida. Clara continuou fazendo uma segunda pergunta, depois uma terceira, cada uma revelando uma falha que Marcos havia deixado passar.
O CFO franziu a testa surpreso quando Marcus perdeu o controle da situação. Os colegas trocaram olhares constrangidos. Pela primeira vez, Marcus pareceu inseguro. Quando a reunião terminou, Clara se aproximou de Marcus com um sorriso educado, mas confiante. Sabe, Marcus, ela disse calmamente, acho que é importante sempre verificar seus arquivos antes de apresentá-los, mesmo quando você acha que sabe tudo. Marcus a encarou, confuso. Havia algo em seu olhar que lhe parecia estranhamente familiar, mas ele não conseguia identificar exatamente o que era. A sutileza de Clara era desconcertante. Ela o humilhara publicamente sem uma única palavra agressiva, e ele não sabia como reagir. No mesmo dia, Clara enviou um resumo da reunião ao pai, Richard Johnson, que não pôde deixar de sorrir. Ele sabia que a filha estava recuperando o controle, mas ainda mantendo a dignidade e a inteligência. Naquela noite, Clara escreveu em seu caderno: a base está lançada. Marcus está começando a entender que nunca esteve pronto para me ver como eu realmente sou. O próximo passo será a revelação da minha identidade. O escritório estava silencioso naquela manhã. Marcus Blake, ainda abalado pelos incidentes recentes, irrompeu no saguão, convencido de que Clara havia orquestrado todos os seus infortúnios. Ele ainda não tinha provas, apenas uma crescente sensação de desconforto e frustração. Clara, ciente de sua confusão, decidiu que era a hora de revelar parte de sua identidade. Mas optou pela sutileza. Em vez de revelar imediatamente que era filha do presidente, deixou escapar algumas pistas cuidadosamente colocadas. Uma simples palavra, um gesto ou uma observação que não passaria despercebida por quem estivesse atento. Durante uma reunião com Marcus e vários executivos, Clara mencionou um projeto familiar de grande porte no qual estivera envolvida. Ela falou casualmente sobre algumas das decisões estratégicas do pai, mencionando detalhes que só a alta gerência conhecia. Marcus franziu a testa, estreitando os olhos em desconfiança. Espere um minuto. Como você sabe disso? Ele perguntou, tentando esconder seu nervosismo. Clara deu de ombros levemente, fingindo inocência. Tive a oportunidade de observar alguns arquivos de perto. Estou muito interessado nas estratégias do banco. Marcus sentiu uma onda de pânico crescer dentro de si. Cada palavra que Clara dizia parecia calculada para perturbá-lo. Ele sempre pensara que ela era apenas mais uma funcionária ou consultora externa. Mas agora, uma pergunta persistia em sua mente. Quem é essa mulher realmente? Após a reunião, Marcus a seguiu silenciosamente até seu escritório, incapaz de conter sua curiosidade e frustração. Escute, ele disse com a voz trêmula. Você sabe muitas coisas. Quem é você realmente? Clara, com calma confiante, sorriu para ele. Digamos que eu não sou a pessoa que você pensa que sou. E logo você entenderá por que seus erros recentes tiveram um impacto tão grande. Marcus, preocupado e intrigado, viu-se diante de um enigma que não conseguia resolver. Clara acabará de lançar a primeira pedra da revelação final. Ele entendia que sua arrogância o levará a subestimar alguém, mas ainda não fazia ideia de que se tratava da filha de seu presidente. Essa primeira revelação parcial despertou em Marcus uma mistura de medo e respeito. Ele agora sabia que cada gesto, cada palavra e cada arquivo precisavam ser tratados com extrema cautela. Clara, por sua vez, anotou em seu caderno. Ele está começando a sentir a ameaça. A hora da revelação completa está se aproximando. Ele ficará surpreso ao descobrir que aquela que ele humilhou não é apenas alguém poderoso, mas minha própria filha. O dia tão esperado chegou. Clara havia planejado cuidadosamente cada detalhe para que o confronto final com Marcus Blake acontecesse em um ambiente oficial e irrefutável. Uma reunião estratégica com toda a equipe de gestão e, claro, a presença de seu pai, Richard Johnson. Marcus, sem saber o que estava prestes a acontecer, entrou na sala de conferências com sua arrogância habitual. Ele pensou que finalmente poderia retomar o controle após os incidentes recentes, convencido de que a tempestade havia passado. Mas Clara tinha outros planos. Olá a todos, disse Clara, sentando-se à mesa com um sorriso confiante e a voz calma e serena. Preparei um relatório completo sobre o projeto atual. Marcus franziu a testa já na defensiva, mas não conseguiu dizer nada sem parecer rude diante dos outros executivos. Clara, após apresentar suas análises impecáveis, levantou-se e lançou um olhar penetrante para Marcus. Antes de continuarmos, disse ela, acho que está na hora de você saber a verdade. Você tem sido muito confiante em suas interações comigo nas últimas semanas. Mas eu não sou apenas uma consultora. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marcus sentiu o estômago se contrair. Clara Johnson, ela continuou suavemente, mas com autoridade. Eu sou filha do presidente deste banco.
Marcos deu um passo para trás com o maxilar cerrado. O mundo pareceu desabar ao seu redor. Cada humilhação que ele infligiu, cada momento em que a desprezou, assumiu um novo significado. Suas bochechas coraram. Você é a filha do presidente? Ele gaguejou, incapaz de dizer mais nada. Richard Johnson, sentado à cabeceira da mesa, observava a cena com orgulho reprimido. Ele sabia que sua filha executará o plano com inteligência e dignidade, sem nunca perder o controle da situação. Sim, Marcos, disse Clara calmamente. Você me humilhou em público algumas semanas atrás. Agora você entende que subestimar alguém pode ter consequências. Marcos, humilhado, mas consciente de sua culpa, não sabia o que dizer. Raiva, vergonha e medo se misturavam em seu olhar. Clara, no entanto, não tentou rebaixá-lo ainda mais. Ela queria que a justiça fosse feita, mas com graça. Você vai ter que assumir seus erros, ela continuou. E eu aconselho você a considerar seriamente como tratará seus colegas no futuro. O silêncio pairou sobre a sala por alguns segundos antes de Richard Johnson falar. Clara tem razão. Esse comportamento não tem cabimento no nosso banco. Marcos, você será responsabilizado. O confronto havia terminado. Clara havia acabado de retomar o controle total, não apenas sobre sua própria história, mas também sobre a situação profissional de Marcos. Ela havia transformado a humilhação sofrida em um momento de poder e justiça. Após a revelação pública de Clara, a atmosfera na Jefferson mudou drasticamente. Colegas cochichavam nos corredores, trocando olhares e sussurros sobre o evento que acabará de ocorrer. Marcus Blake, antes arrogante e seguro de si, de repente se viu isolado, forçado a enfrentar as consequências de suas ações. No dia seguinte, Marcus recebeu várias advertências oficiais da gerência. Cada documento destacava seus erros passados, negligência e comportamento inadequado em relação a Clara e outros funcionários. Ele rapidamente percebeu que sua reputação profissional estava seriamente ameaçada. Clara, por sua vez, continuou seu trabalho com uma confiança renovada. Ela nunca havia tentado humilhar Marcos gratuitamente, queria apenas restaurar a justiça e mostrar que ninguém, independentemente de sua posição social ou arrogância, poderia rebaixar alguém impunemente. Um dia, Marcos foi chamado ao escritório de Richard Johnson. Marcos, disse Richard com firmeza, decidimos removê-lo da gestão de certos arquivos estratégicos. Você precisa entender que seu comportamento tem consequências. Marcos assentiu, as palavras presas na garganta. Ele sabia que havia subestimado Clara e, por extensão, a força silenciosa e a inteligência que ela possuía. Clara, por sua vez, começou a considerar expandir seu próprio negócio de confeitaria, com a ajuda discreta, porém eficaz, do pai. A jovem percebeu que a autoconfiança, aliada à inteligência e à paciência, poderia transformar até as situações mais humilhantes em oportunidades. Inspirados pela coragem e estratégia de Clara, os funcionários do banco começaram a vê-la não apenas como a filha do presidente, mas também como uma figura respeitada e influente dentro da empresa. As alianças que ela havia forjado discretamente durante suas primeiras manobras se consolidaram, fortalecendo sua posição. Quanto a Marcos, ele aprendeu da maneira mais difícil que arrogância e desprezo podem ter um preço muito alto. A lição de Clara permaneceria gravada em sua memória. Subestimar alguém, especialmente alguém com determinação e inteligência superiores, poderia destruir uma carreira em um instante. Poucas semanas após o confronto público, a Jefferson vivenciava uma nova atmosfera. Clara Johnson, agora respeitada por sua inteligência e postura, havia consolidado sua posição na empresa. Seu negócio de confeitaria também prosperava, graças ao apoio discreto, porém firme, de seu pai. Marcus Blake, por sua vez, havia sido afastado dos assuntos estratégicos e reposicionado em um papel menos influente. Humilhado, mas ciente da lição que acabará de aprender, começou a refletir sobre seu comportamento e seus erros. Todos os dias, via Clara trabalhando com calma, determinação e dignidade, e entendia que havia sido derrotado não pela força ou pelo confronto, mas pela estratégia, inteligência e coragem. Certa manhã, Clara passou pelo escritório de Marcos. Ele olhou para cima e, pela primeira vez, havia uma mistura de respeito e reconhecimento em seu olhar. Clara, murmurou ele sinceramente, agora entendo. Nunca deveria ter te julgado tão precipitadamente. Clara sorriu levemente, sua resposta firme e gentil. Nunca é tarde para aprender, Marcos. Mas lembre-se, subestimar alguém pode custar caro. O resto do dia transcorreu em um ambiente mais sereno. Os colegas que testemunharam a transformação de Marcos e a ascensão de Clara ao poder começaram a respeitar mais a integridade e a inteligência uns dos outros.
Clara, por sua vez, sentiu uma satisfação interior. Havia transformado a humilhação inicial em uma força motriz para seu sucesso, preservando sua dignidade e inspirando respeito. No escritório de seu pai, Richard Johnson observava sua filha orgulhosamente. Clara, disse ele, você demonstrou paciência, estratégia e coragem. Você transformou uma injustiça em vitória, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Clara sorriu, consciente de que aquela experiência a havia transformado. Ela aprenderá que inteligência e paciência podem superar a arrogância e a humilhação, e que cada obstáculo pode se tornar uma oportunidade de crescimento e justiça. Quanto a Marcos, ele sabia que se lembraria para sempre da lição que Clara lhe ensinara: respeitar todas as pessoas independentemente de posição ou hierarquia, e entender que a arrogância pode sair pela culatra a qualquer momento. A história terminou com esta nota de equilíbrio e justiça. Clara não apenas restaurou sua dignidade, mas também provou que paciência, inteligência e estratégia podem transformar dor e humilhação em poder e respeito.